Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e no vídeo de hoje a gente vai responder aí, finalmente, hein, Lud? A gente vai responder a pergunta da nossa querida Ludmila Bittencourt. E ela fez uma pergunta realmente muito interessante. Na verdade, eu já tinha outro vídeo para ir ao ar hoje. Eu tô gravando esse vídeo numa terça-feira e esse vídeo vai ao ar na quarta-feira, no caso amanhã. Eu tô gravando esse vídeo mesmo porque é um vídeo que ela tá pedindo muito aqui pelos comentários, então eu resolvi atender aí a dúvida da Ludmila com relação a isso. Será que o cristão pode ficar? Será que o Senhor considera que ficar seja um pecado? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu espero que seja muito edificante e que responda a sua pergunta, tá bom, Lud? Eu sei que ela tá vendo esse vídeo, que é uma pergunta que ela fez bastante. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, né? Para começar aí essa resposta aí para Lud, eu queria contar a minha experiência de como foi quando eu conheci o meu esposo. E aí a gente vai entrar no texto bíblico que eu escolhi para trazer para vocês. Mas quando eu conheci o meu esposo, gente, vocês vão achar até estranho, mas não tinha essa questão de WhatsApp, a gente não tinha muitos meios, não tinha esses celulares de última geração. Era no ano de 2013, no começo do ano de 2013 eu comecei a conversar com meu esposo mesmo pelo Facebook. E a gente era da mesma igreja, sabe? Foi uma história engraçada, mas eu conto essa história, não preciso entrar em detalhes. Tem aí no meu canal, é só você procurar nos vídeos mais antigos, eu conto como foi a nossa história. Mas eu vou dar só uma pincelada pra vocês com relação a essa questão de ficar. E nessa a gente só conversava mesmo pelo Facebook e dava paz do Senhor na igreja, só. A gente nunca se viu assim fora da igreja, a gente nunca marcou de fazer nada, embora a gente morasse perto. Tanto da igreja quanto da casa um do outro, a gente nunca marcou nada. E os meus pais sabiam que a gente estava conversando e tal, mas a gente ainda não estava namorando, a gente só conversava. E nisso, o Robinho, um dia ele foi e falou assim, se encontra comigo aqui na praça e tal, pra gente comer uma batata, não sei o quê. E aí eu louca pra ir, mas aí como eu sempre fui muito temente ao Senhor, eu tinha muito temor ao Senhor, e aí eu fui consultar, né, através da palavra do Senhor. Não, vou abrir um texto aqui, Deus vai falar comigo. E quando eu abri o texto, eu já sabia que o Senhor ia dizer não, né, porque a gente ainda não estava namorando oficialmente. E aí eu abri a palavra do Senhor e a resposta foi um não bem dado. Hoje eu nem lembro qual foi o versículo, mas eu me lembro que na hora eu vi que o Senhor não se agradaria se eu fosse me encontrar com ele, porque ele ainda não tinha pedido a minha mão aos meus pais e tudo mais, mas era só pra gente se ver. Aos olhos humanos é só uma coisa boba. Talvez até se eu pedisse pra minha mãe, ela deixaria. Mas naquele momento eu decidi obedecer ao Senhor e eu falei, não, eu não vou não. Só depois que a gente começar a namorar, que você vier pedir a minha mão aqui, os meus pais e tal, oficializar tudo, né? E ele já ia vir. Só que ele ainda estava resolvendo algumas coisas antes de ir lá em casa. E nisso chegou o dia dele ir lá em casa, pedir meu pai em namoro e tudo mais. Pediu em namoro, meus pais deixaram, claro, da igreja, tudo direitinho, grande servo do Senhor. E é engraçado, gente, que nunca a gente tinha nem se abraçado. Sabe como é que a gente fazia? Era só a paz do Senhor, a paz do Senhor. Só isso, na igreja, e conversava assim, coisas de menos de 5 minutos. A gente só se falava mesmo pela internet. Então, assim, a gente nunca se beijou, a gente nunca se abraçou, nem ao menos se abraçar, era só pegando na mão mesmo. E é interessante que no dia que ele foi me pedir em namoro, foi depois do culto, meus pais já tinham ido e me deixaram pra trás pra eu poder ir junto com ele, pra ele saber o caminho. E o Robson sempre ficava até mais tarde na igreja pra fechar a igreja. E assim a gente foi, tava chovendo naquele dia. E aí foi a primeira vez que eu abracei o Robson, eu fiquei tão nervosa, mas tão nervosa. E aí ele me abraçou, eu abracei ele, assim, gente, uma vergonha assim que eu nunca senti antes, mas também um amor que eu nunca senti antes. E nisso a gente foi abraçado, conversando no guarda-chuva até em casa, né? É interessante até que eu abri o meu guarda-chuva e ele abriu o dele, e daqui a pouco ele falou assim, não, fecha o seu guarda-chuva, vem aqui comigo. E aí foi que a gente se abraçou. Aí, beleza, ele foi pra casa, naquele dia depois de jantar lá em casa, me pediu em namoro. E depois, gente, acreditem se quiser, só depois de 2 dias que a gente foi se beijar. Não rolou nenhum beijo naquele dia, não rolou nada. Então, assim, eu comecei a namorar com meu esposo, a gente nem tinha se beijado ainda, só a conversa mesmo. E eu acho que isso fica de um exemplo, gente. Claro que não deve ser uma regra,
É muito difícil começar um namoro assim, né? Muitas indagações, mas eu quero deixar aqui o meu testemunho, gente, de que hoje eu tenho um casamento super abençoado, deu tudo certo. O meu esposo é o amor da minha vida e eu sei que eu sou o amor da vida dele. Então, assim, é só um exemplo que eu tô dando de como eu acredito que Deus se agrada das coisas, sabe? Quando as coisas começam da maneira correta, quando as coisas são oficializadas, que não é escondido dos pais. E olha, quando você fica na escola com um garotinho, com outro, eu ficava na escola. Eu acredito que todo mundo que tá vendo esse vídeo ou já ficou, ou tá ficando com alguém nessa época de escola, ou tá nessa época de escola e fica com alguém, até adultos mesmo, assim, digo, de mais de 20 anos devem fazer isso também, fazem isso. Só que, gente, olha só, eu quero mostrar pra vocês que não existe sentido nenhum. Não existe sentido nenhum em você ficar com várias pessoas. Não existe sentido de você ficar beijando uma boca, beija outra. Sabe por quê, gente? A palavra do Senhor nos ensina a ter compromisso. E, ora, se você quer namorar alguém, não tem outro motivo senão pra construir uma família com aquela pessoa. E quando a gente fica com várias pessoas, mas eu quero beijar pra conhecer. Mas existem outras maneiras de você conhecer e muito melhores do que beijar. Conheça conversando, conheça mandando cartas. Na minha época tinha isso, gente, mandar carta. Conheça, sabe, orando um pelo outro. E, gente, também tem uma coisa muito importante que a gente chegou a fazer. Olha o tamanho do temor que a gente tinha ao Senhor. Tanto medo de magoar o Senhor. Depois que o Robson já tinha me pedido em namoro, a gente fez... passou acho que 2 dias fora, que foi o retiro lá da minha igreja, na época da Igreja Cristã Maranata, que chamava Manaim. A gente foi pro Manaim. E lá no Manaim, que a gente fica fazendo reuniões, dorme lá, claro, em lugares separados de mulheres e de homens. E nesse seminário lá no Manaim, a gente consultou o Senhor se a gente poderia namorar. E se o Senhor dissesse que não, a gente estava disposto a se separar por conta do que o Senhor dissesse. Tamanha era a nossa fé. A gente foi e perguntou pro Senhor, Senhor, a gente está indo no caminho certo. A gente consultou cheio de medo, né, de Deus dizer não. Mas pra glória de Deus, Deus disse sim, nós estamos aqui até hoje. Então, gente, isso é mais para edificar a sua fé de que você não precisa necessariamente ficar com outras pessoas, beijar outras bocas e tudo mais, para você conhecer alguém. Tô dizendo isso porque dão a desculpa de que estão beijando aquela pessoa para conhecer, para saber se elas querem realmente namorar. Mas não é assim um relacionamento de servo do Senhor. O relacionamento de servo do Senhor, primeiramente, é espiritual, é um elo espiritual. Vocês precisam jejuar juntos, vocês precisam orar juntos. E se um de vocês não serve ao Senhor, então eu indico que você não continue nesse relacionamento. Porque é muito mais fácil, a gente sempre ouve isso na igreja, né? O julgo desigual. É muito mais fácil a pessoa do mundo te levar para o mundo do que você levar a pessoa do mundo para a igreja. Então, assim, sempre que possível, namore uma pessoa que tenha o nível espiritual que você tem. Que seja um servo, uma serva do Senhor. Porque aí sim, gente, vai dar super certo e vocês não vão ter problemas lá na frente, vocês seguem a mesma fé. Então, sempre que possível, procure um namorado, uma namorada que sirva a mesma coisa que você serve, ou seja, ao Deus vivo, sabe? Que sejam... e não basta ser só da igreja, tá, gente? Vale ressaltar isso. Não basta ser só da igreja, observa a vida espiritual dele ou dela, porque se não for boa, se for instável, isso vai trazer problema pro seu casamento no futuro, caso você se case com essa pessoa. Então, assim, na minha visão, antes de eu ler o texto da palavra do Senhor, obviamente, não é de Deus ficar com outras pessoas, ficar com várias pessoas, dar um beijinho pra se conhecer. Não, já dei um exemplo de que vocês não precisam ficar beijando pra conhecer. Se conhece as pessoas através de conversa, gente, não de beijos. Até mesmo isso acaba trazendo desejos pra você que mais lá na frente podem ficar insuportáveis e você vai acabar caindo em fornicação, gente, digo, no namoro e tudo mais. Se tudo já começar assim, vocês se beijando, se pegando, como se diz aqui na minha cidade, é se pegando e tudo mais, você acaba tendo um desejo que não tem um compromisso ainda, sabe? Então, não fiquem, gente. Ficar é uma questão que é uma diferença de namorar. Ficar não é compromisso, namorar é compromisso. E desde que seja também, gente, tudo direitinho nos conformes, tá? Se for um menino, ele tem que ir sim, na minha visão, ele tem que ir na sua casa, falar com seus pais, pedir em namoro na moda antiga, porque eu acho que é disso que o Senhor se agrada, e não de forma escondida, de maneira nenhuma, porque nada que comece errado termina certo, sabe, gente? Então comecem tudo certinho,
sabe? E tenho certeza que Deus vai abençoar o relacionamento de vocês se vocês seguirem essas regras. Então não fiquem, por favor, evitem de ficar, gente. Eu sei que é muito difícil, principalmente para os adolescentes, os pré-adolescentes, estão na cidade de 11, 12, 13 anos, né? Eu mesmo acho que eu dei meu primeiro beijo um pouco tarde, eu dei com 14 anos de idade. Pra essa geração, acho que é até tarde. Mas eu me arrependo, sabe, de ter dado beijinho em um e outro na escola, porque eu poderia ter esperado e aguardado esse momento tão especial para ser com meu esposo, e não foi, sabe, a questão do beijo. Claro, foi só um beijinho, nada a ver, coisa de escola, zoeira, mas mesmo assim, até isso eu queria que fosse com o meu esposo, porque seria muito mais especial. Então tentem guardar os seus lábios para que seja com a pessoa que Deus separou para você. Parece coisa boba, ai, mas é só um beijo. Não, gente, mas é muito mais do que isso, um beijo é muito íntimo, sabe? Então a gente vai ler a palavra do Senhor. Eu decidi ler para vocês, gente, a passagem que mostra a escolha da esposa para Isaac, ou seja, Rebeca. A gente vai ler um pouquinho, vai ficar lá em Gênesis, para vocês verem como é especial esse momento, sabe, para Deus, e como Deus ele se envolve quando a gente tem um coração aberto para querer agradar o Senhor acima de tudo, sabe? Ainda que me desagrade a vontade de Deus, eu preciso agradar a Deus, eu preciso obedecer a Deus. Ainda que eu goste daquele menino, ainda que eu goste daquela menina, eu preciso agradar a Deus acima de tudo. Eu preciso saber se aquela pessoa é a pessoa certa que Deus escolheu para mim. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoava. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus. Olha aí o perigo. Abraão não queria que buscasse de outras terras, porque as outras terras serviam a outros deuses pagãos, e isso poderia desviar Isaac da presença do Senhor. Deus sempre vai ordenar que se casem entre si. Servos do Senhor se casam com outros servos do Senhor, gente. Não arrisquem a casar com o jugo desigual, a namorar com o jugo desigual. Não buscará mulher para o meu filho entre os cananeus, no meio dos quais eu estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar o teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai, da minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria a esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, e o seu senhor lhe jurou cumprir aquela palavra. Tem um texto em cima também que eu esqueci de ler. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve meu filho de volta para lá. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor, e partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar a água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dê-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, eu estou aqui do lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem que eu disser: por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder: bebe e também darei aos teus camelos, seja essa que escolheste para o teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Olha só que interessante. É muito lindo as coisas que Deus faz, porque Deus já estava preparando todas as coisas e Deus ouviu a oração desse homem que, na verdade, o Deus de Abraão nem devia ser o Deus dele. Mas, mesmo assim, sabe, ele ora ao Senhor e o Senhor responde. Olha como o Senhor prepara, como o casamento é importante. O Senhor preparou todas as coisas ali. Ele fez um voto com o Senhor: Senhor, se a mulher que vier a mim me dar água e dar também aos meus camelos, será essa que o Senhor preparou para o teu servo Isaque. E assim Deus fez, que é o que vocês vão ver agora. Olha que interessante como Deus faz. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filho de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu o seu cântaro e voltou.
O servo apressou-se ao encontro dela. Por favor, dê-me um pouco da água do seu cântaro. E ela disse, beba, meu senhor. E disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse, tirarei água também para os teus camelos até saciá-los. Então esvaziou depressa os cântaros no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem só observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas, e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas e perguntou, de onde você é, filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para eu e meus camelos e meus companheiros passarem a noite. Sou filha de Betuel, o filho de Milca, que deu a Naor, respondeu ela. E acrescentou, temos bastante palha e forragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo, bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não tirou a sua bondade e fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu a jornada até a casa dos parentes do meu senhor. E a jovem correu para casa e contou a toda a família de sua mãe. E, gente, vocês viram que interessante como Deus preparou todas as coisas para que Isaac se casasse com a mulher certa. É interessante que o servo de Abraão vai logo no lugar onde está a família mesmo de Abraão. E naquela época eles tinham o costume de se casar entre si, entre as famílias. Então ele achou Rebeca da família ali de Abraão mesmo, como Abraão tinha pedido. Sabe, ainda melhor do que o pedido de Abraão, porque ela não era somente da terra de Abraão, mas era da família de Abraão. Então ele concedeu ali, o Senhor concedeu uma esposa a Isaac. E eu li todo esse versículo para que vocês entendam o quanto é importante o casamento diante das vistas do Senhor. E o quanto o Senhor se desagrada quando há um relacionamento onde não tem compromisso, gente. Então o Senhor se agrada quando temos compromisso. Precisamos ter santidade e vida com o Senhor, sabe? Precisamos ajudar um ao outro quando somos casais a aproximarmos de Deus, nos aproximarmos a cada dia do Senhor, porque é disso que o Senhor se agrada. E quando você fica com outras pessoas, isso não acontece, tá, gente? Então, essa é a minha visão acerca de ficar com outras pessoas. Não fiquem, se possível, tá, gente? Se guardem. Vocês podem ter certeza que quando vocês se casarem e fizerem isso que eu tô falando, vocês não vão se arrepender, vocês vão até me agradecer, porque, olha, quem fala é uma pessoa que já viveu tudo isso. E eu digo pra vocês, gente, vale muito a pena esperar no Senhor, porque as coisas de Deus, cara, são muito melhores e muito maiores do que podemos imaginar. Quando você puder, ler essa passagem em casa, que fica lá em Gênesis 24, que você vai ver o quanto é especial esse momento de encontrarmos alguém para formar uma família. E quando a gente fica, a gente não tá querendo só formar uma família, sabe? A gente tá querendo nada mais, nada menos do que nos divertir. Algo sem compromisso. Não seja assim. Seja uma pessoa de compromisso. Ainda mais se você for uma menina, sabe? Seja a menina dos olhos do Senhor. Queira um homem compromissado com você. E se ele é compromissado, ele não vai ter problema nenhum em pedir a sua mão e seus pais, como na moda antiga, e é a moda mesmo que o Senhor se agrada. Tá bom, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa mensagem com alguém que você acha que vai edificar. E se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito, porque eu posto vídeos por aqui toda segunda, quarta e sexta-feira, tá bom, gente? Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!